Bendito seja Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos acompanhar a partir do versículo 16. É um trecho aqui em que o apóstolo Paulo está nos dando uma explicação simples e objetiva no que consiste o Evangelho. A carta de Romanos deve ser estudada com o maior carinho. Se você tem essa disponibilidade para um dia ler ela calmamente, eu oriento que você faça isso. Tanto é que grandes homens de Deus que marcaram aí o cristianismo, eles foram iluminados espiritualmente através dos escritos de Paulo aos Romanos. Por exemplo, Martinho Lutero, o reformador, teve a iluminação espiritual lendo Romanos. Além desse, o John Wesley, o fundador do movimento metodista, que trouxe um grande avivamento ali na Inglaterra, ele foi iluminado também na carta de Romanos. Capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele começa dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Há muitos anos atrás, até mesmo no nosso país, havia uma perseguição religiosa, uma intolerância quanto àqueles que serviam a Cristo. Eles eram zombados, eram motivos de escárnio. Se alguém andava vestido com a roupa social e com a Bíblia assim, debaixo do braço, as pessoas diziam, amém, glória a Deus. Até mesmo na época que eu estudava e tinha lá as apresentações da escola, eu aproveitava e falava um pouquinho da palavra de Deus. Lá no fundão tinha uns colegas que diziam glória a Deus, aleluia, mas não porque estavam recebendo aquelas palavras, mas porque estavam zombando. É por isso que servir a Deus era para os valentes, porque quem decidisse seguir a Cristo há anos, há décadas atrás, essa pessoa sabe que o que aguardava ela seriam zombarias. Muitos amigos abandonariam ela por causa da sua fé. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Não tem para que você se envergonhar das boas novas de Cristo. Na verdade, vergonha é a pessoa ainda não ter se entregue a Jesus. Porque Ele, somente Ele, é a esperança da nossa salvação. No início da minha caminhada com Cristo, eu tinha um pouco de vergonha, sou sincero em dizer. Eu até colocava a minha Bíblia bem escondida no bolso de uma calça que tinha um bolso grande, aquelas calças da moda, chamado de skatista, que diziam. E eu tirava a Bíblia só quando entrava na igreja do meu bolso, porque eu sabia que eu ia passar na esquina e veria ali muitos ex-colegas e eles iriam zombar de mim. Mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo que servir Jesus tem que ser um motivo de honra, de orgulho. E aí, então, eu me tornei um obreiro e usava o uniforme, a roupa social, e passava estendendo a mão e dizendo para eles a paz do Senhor. Eu abençoava já a vida deles sem qualquer tipo de receio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E olha que naquela época, na época apostólica, no primeiro século, servir Jesus era terrível. Muitos eram lançados ali no Coliseu, em Roma, para lutar com bestas e feras. Muitos deles tinham as suas casas espoliadas, roubavam-lhe todos os seus bens. Muitos deles eram mortos, martirizados por causa da fé. E Paulo disse, eu não me envergonho de modo algum. E o que ele continua dizendo?
Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Aliás, o que é Evangelho? Vamos por parte. A palavra Evangelho, do original grego Evangelion, quer dizer boas notícias. Eu estou, através dessa programação, falando a vós outros boas notícias da parte de Deus. Boas notícias do quê? Boas notícias de que Deus ama você, caro amigo, cara amiga, que está me assistindo. Ele ama você de um modo incondicional, independente da condição que você se encontra, o Senhor te ama. A boa notícia de que Jesus Cristo morreu em teu lugar na cruz do Calvário. Você não precisa mais aceitar o sofrimento como se fosse o karma, como se fosse um pagamento pelos erros que você cometeu no passado. Não! O Evangelho lhe dá essa boa notícia de que a sua dívida e a sua conta para com Deus, ela já foi quitada na pessoa de Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele deu o direito de se tornar um filho de Deus e receber bênçãos. Ele não só levou a maldição da lei sobre ele na cruz, mas ele também deixou um legado, uma herança com bênçãos, com benefícios àqueles que o aceitam e se tornam filhos de Deus. O Evangelho é a boa notícia de que o teu pecado foi removido e o Espírito Santo pode agora habitar em você, sendo Santo Consolador, te encher, te revestir, te capacitar de poder. Por que nós teremos vergonha de boas notícias como essas? O Evangelho é a boa notícia de que você tem poder e autoridade no nome de Jesus para desfazer toda e qualquer força das trevas, ainda que alguém ameaçou você, que fez um encantamento, um feitiço. Os demônios, eles têm medo de você, porque no nome de Cristo você os expulsa, você dá um fim nas operações deles. É por isso que Paulo podia bater no peito e dizer: eu não tenho vergonha, eu me orgulho do Evangelho de Cristo, dessas boas notícias acerca daquilo que Jesus fez. E ele continua dizendo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho não é religião. A palavra religião quer dizer religar. A intenção da religião é boa, porque ela quer religar as pessoas com Deus. Mas nenhum homem é religado com Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos conectar com Deus. Não é a mãe de Cristo que nos levará a Deus. Não é o apóstolo Pedro que nos levará a Deus. Não é o apóstolo João que nos levará a Deus, ou nem qualquer outro santo do passado que viveu de um modo exemplar, negativo. O único que nos conecta com Deus é Jesus. Só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só há um nome aqui na terra dado entre os homens pelo qual nós somos salvos, e esse nome é Jesus. A religião não consegue religar as pessoas com Deus como é a sua intenção. A única coisa que nos conecta com Deus é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui no ar falando para vocês de religião, estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você aceita Ele, crê nele, o poder de Deus entra em ação na sua vida para fazer o quê? Lhe salvar. Alguém me diz: me salvar do quê? Eu estou em perigo? Exatamente, você está em perigo. O salário do pecado é morte. E você só é salvo se você depositar a sua fé em Jesus. Ele é o único que pode salvar você do juízo iminente, da perdição eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora, a palavra salvação é uma palavra muito abrangente. Do original grego, salvação, que é sozo, significa curar, libertar, proteger, prosperar, trazer a paz. Então, Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para curar. O poder de Deus te cura, para libertar você de qualquer prisão que você está, física, espiritual, na alma. O Evangelho de Deus é o poder dele para libertar você de qualquer mal que lhe ataca.
é o poder de Deus para prosperar você que está na miséria, é o poder de Deus para abençoar a sua família, é o poder de Deus para lhe proteger, para lhe guardar. E ele continua dizendo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que eu preciso fazer para participar de tudo isso que o senhor está dizendo, pastor? A única coisa que o Evangelho exige é que você creia. Você não precisa fazer promessas, subir monte de joelho, você não precisa fazer como muitos que se isolam e ficam o dia inteiro isolado da sociedade, nada disso. A única coisa que você precisa fazer é crer, acreditar. É tão simples assim? As coisas de Deus, elas realmente são simples. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí continua dizendo, primeiro do judeu e também do grego. O judeu que era a linhagem, a descendência de Abraão, e os gregos, o povo gentil, um povo sábio, um povo culto. O Evangelho, ele alcança todas as pessoas. O Senhor não faz acepção de quem quer que seja. O Evangelho salva o rico, o pobre, aquele de pele clara, assim como o pastor, aquele de pele escura. Não tem distinção entre raça, cor de pele, cultura, idioma, nacionalidade, nada disso nos separa no Evangelho. Muito pelo contrário, o Senhor está disposto a salvar quem quer que acredite, quem quer que acolha essas boas notícias com o coração aberto. Aí continua o versículo de número 17, porque nele, no Evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. Olha que bonito. No Evangelho, você vai descobrindo a justiça de Deus. Um dos significados da palavra justiça é aquilo que é seu por direito. Qual é o papel da justiça se não lutar pelos nossos direitos? Você precisa de um auxílio jurídico, você procura advogado e dentro da lei ele vai pleitear pela sua causa. Então o papel da justiça, dentre tantas outras funções, é essa. Na justiça você descobre o que lhe pertence e é no Evangelho que você descobre o que lhe pertence. Há muitas coisas que são direitos seus em Cristo e você ainda não desfruta delas, muitas das vezes por falta de conhecimento. É o que disse o profeta Oséias, o meu povo, o povo até de Deus, é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas quando o Evangelho é pregado, vem a revelação. Você passa a descobrir aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. E como eu recebo essas bênçãos? A Bíblia diz aqui, de fé em fé. De fé em fé você descobre o que é seu e você toma posse das bênçãos. O Espírito Santo é o nosso auxiliador nesse sentido. O apóstolo Paulo, ele até disse ali na carta aos Coríntios, que o Espírito Santo, ele nos faz conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. É o Espírito Santo que vai, por assim dizer, abrindo o nosso entendimento. Você lendo a Bíblia, ouvindo a pregação da palavra, descobre que a cura é sua, então pela fé você toma posse da cura. Você descobre que o perdão dos pecados é seu, então pela fé você é purificado no sangue de Cristo. Você descobre que a prosperidade é um direito seu, então você clama a Deus e passa a viver de um modo bem-sucedido. Você descobre que a salvação da sua família é uma prerrogativa, é um privilégio seu no Evangelho, então você reivindica, toma posse e participa desse benefício. Aí continua dizendo o versículo de número 17, porque no Evangelho descobre-se a justiça de Deus, de fé em fé, tomamos posse das bênçãos, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por pelo menos 3 vezes essa palavra aqui se repete. A primeira em Abacuque e outra em Gálatas, e essa daqui de Romanos. O justo viverá da fé.
aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, aquele que foi apresentado diante do tribunal de Deus sem culpa, essa pessoa vive pela fé. A fé é o nosso combustível. Assim como o sangue é a vida da carne, a fé é a vida do cristão. Não importa se você teve fé no passado, guarde a sua fé hoje. Se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é roubar a sua fé. O apóstolo Judas, em sua carta, ele diz sobre isso. Ele ensinou o povo a batalhar pela fé comum. Batalhe, cuide dessa fé que uma vez foi produzida, foi gerada dentro do seu coração. Fé é essa que veio ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Guarde a fé que foi plantada, que foi semeada no seu coração, porque é somente por ela que você vai viver. É pela fé que você recebe o perdão dos pecados, que você recebe a cura, que você recebe a libertação, a prosperidade e todas as bênçãos da nova aliança. Assim como o corpo sem o espírito, ele não tem vida, nós não podemos nos expressar através das faculdades do nosso corpo. Você também, sem fé, você é uma pessoa morta. O que nos mantém vivos e ativos é a nossa fé. Eu quero fazer agora uma oração e, em seguida, nós seguimos a nossa programação em nome de Jesus. Pai, eu abençoo agora todas as pessoas que estão nos assistindo e ouviram essa palavra. O apóstolo Paulo, ele foi usado pelo teu Espírito para trazer o entendimento acerca do Evangelho, das boas novas que Cristo Jesus trouxe até nós. Ele dizia que não tinha vergonha. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser tímidos. Temos que ser ousados, temos que ser valentes e sentirmos até um certo tipo de orgulho. Privilégio é servir ao Senhor. Essa é a palavra. Somos privilegiados por te servirmos. Vergonha não te conhecer, vergonha não dobrar o joelho e orar, vergonha não crer na palavra de Deus. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, das boas notícias que Cristo veio trazer, porque o Evangelho é o poder de Deus. E o poder do Senhor alcança essa pessoa agora, para trazer a salvação, para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer a prosperidade, a restauração do casamento de todo aquele que crê. Basta essa pessoa acreditar nessas palavras que não são de homem. Nenhuma mente humana poderia conceber algo tão lindo e tão maravilhoso quanto a tua palavra. Se ela tão somente acreditar, o poder do Senhor vai fazer uma obra linda em seu coração, em sua vida. E o Senhor faz isso em todos, não há acepção de pessoas. O Evangelho é para o judeu, é para o grego, é para o homem, é para a mulher, é para o rico, é para o pobre, é para o grande, é para o pequeno, é para o senhor, é para o servo. Oh, meu Deus, o Evangelho é para o afrodescendente, o Evangelho é para aquele de pele clara, o Evangelho é para aquele de pele rosada, avermelhada, para o brasileiro, para o americano, para o asiático, para o oriental, para o europeu, é para todos. É no Evangelho que nós descobrimos a justiça, os nossos direitos, aquilo que nos pertence, e de fé em fé nós tomamos posse da bênção, pois já havia sido escrito no livro de Abacuque que o justo viveria da fé. É pela fé que essa pessoa vai viver, independente do problema que ela está enfrentando agora. Não adianta ela ficar chorando agora, não adianta ela ficar reclamando. Ela tem que se levantar em fé para receber a mudança e o milagre que ela espera, pois o combustível, a energia, a vitalidade do justo não é outra coisa senão a fé. Eu abençoo a todos e isso para a tua glória. Você que crê, diga amém
e graças a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus,